Eu sou o João Rangel, você está aqui no canal da HCode e nesse vídeo nós vamos falar sobre Vagrant. Já ouviu falar de Vagrant? Talvez não é de hoje aí que essa tecnologia é usada, já faz um bom tempo. Ela é utilizada para fazer um provisionamento automático de máquinas, mas vamos falar mais em detalhes depois da vinheta. Antes de falarmos exatamente sobre o Vagrant, recentemente vimos aí uma dúvida de vocês nos comentários, que é essa dúvida que está aparecendo aí, falando sobre em tempos de Docker, ainda vale a pena usarmos máquinas virtuais? Como no caso aqui, o Vagrant vai ser uma tecnologia para automatizar esses processos com máquinas virtuais. Ainda vale a pena? Então a gente está preparando um vídeo, se esse vídeo já estiver disponível, ele vai estar aparecendo aqui no card para vocês acessarem lá e ver quais são as diferenças, né? E onde você pode utilizar máquinas virtuais e onde você pode usar containers Docker, por exemplo, ou outras alternativas que nós temos. Mas voltando para o assunto desse vídeo aqui, que é o Vagrant, a primeira coisa que a gente precisa entender é onde eu vou utilizar o Vagrant. Então o Vagrant, ele é uma ferramenta de linha de comando, você vai utilizar nos terminais para automatizar o provisionamento de máquinas virtuais. Inclusive dá para utilizar até com Docker ele, mas nem sempre é o objetivo principal. Na maioria das vezes você vai querer provisionar toda uma rede, simular toda uma arquitetura de uma rede, máquinas, servidores que estão se comunicando de forma idêntica. Você consegue compartilhar isso como se fosse um arquivo, um script mesmo, de arquivo de texto para levar para outros lugares. Talvez, se você já é do mundo DevOps ou se você já pesquisa sobre isso, está vindo na sua mente aí outras tecnologias como Terraform, Ansible e assim por diante. Calma, cada uma tem o seu local. Terraform normalmente você vai utilizar mais para clouds, para nuvem, enquanto Ansible você vai ter o provisionamento da máquina em si. O Vagrant é para criar essas máquinas virtuais, como se eu quiser simular um ambiente, como por exemplo as máquinas virtuais que eu ainda vou criar lá na minha AWS, por exemplo, na Azure, no Google e assim por diante. Ou para ambientes onde você quer controlar ali esse ambiente virtualizado dentro da sua própria máquina, como estudos, configurações e assim por diante. Na playlist que a gente já está gravando aqui sobre Linux, sobre servidores, Ubuntu, sobre chaves SSH, enfim, já tem bastante coisa aqui no canal recente. Nós estamos avançando nesse caminho e chegou agora a hora de vermos como provisionar as máquinas dentro lá do VirtualBox, que foi o que a gente já fez de forma manual, mas agora de uma forma mais automática. Vamos começar a ganhar tempo. Mas aquele conteúdo, aquele conceito, você saber como é que faz as coisas manualmente ali, em partes, é muito importante, porque uma vez que você já sabe como faz aquilo, agora você consegue automatizar esses processos e não vão ser só códigos soltos ali dentro do seu VS Code, por exemplo. Você sabe o que está acontecendo em cada uma das partes e sabe o que você precisa modificar em determinada ocasião, dependendo conforme você vai tendo a necessidade. Então, para a gente começar a utilizar o Vagrant, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o download do Vagrant. Então, acessa aí o site, vagrantup.com, você vai clicar aqui em Download. O Vagrant está disponível tanto para Mac, como para Windows, como para Linux. E se você tiver aqui com um processador Intel, por exemplo, você pode fazer o download dessa versão aqui do Vagrant. Então vamos fazer o download dela aqui e já vamos fazer a instalação também. Feito o download aqui, vamos abrir então para a gente fazer a instalação. Sem segredo, só aceitar aqui os termos do próprio aplicativo, Next, Next até o final. Uma hora depois. Terminou aqui a instalação, vamos clicar em Finish e nesse momento ele vai pedir para a gente reiniciar o nosso computador. Então vamos acelerar aqui e vou voltar depois que a máquina reiniciar. Vamos lá. Agora que a máquina reiniciou, então basta a gente abrir aqui o nosso terminal. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. E agora você vai ter acesso aqui ao Vagrant no seu terminal. Para a gente ver aqui ajuda, "-H", para a gente ver as opções aí que a gente pode utilizar com o Vagrant na linha de comando e o que cada opção faz, assim como qualquer outra aplicação que roda na linha de comando. Vamos lá dar uma olhada. Tá lá então aqui o resultado com todas as opções, então isso significa que o Vagrant já está instalado aqui na nossa máquina, mas por enquanto a gente ainda não vai mexer nele aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no disco C do meu computador e eu vou criar uma pasta chamada Vagrant. E dentro dela, a gente vai criar os nossos projetos a partir de agora, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos aqui do canal da HCode também. Então, se não quiser perder, se inscreve aí para receber as notificações desses novos vídeos. A primeira parte que a gente vai fazer, o primeiro projeto que a gente vai fazer aqui,
vai se chamar Windows 10. Por quê? Porque nesse outro vídeo, que está aparecendo aqui no card, a gente já criou, instalou o Windows 10 dentro de um VirtualBox, mas a gente fez todo aquele processo manual, desde o download da ISO até as configurações, instalação e tudo mais. E a gente vai ver como é muito mais fácil você fazer isso agora de uma forma automatizada usando o Vagrant. Então, para a gente ter aqui o compartilhamento desse arquivo de uma maneira mais fácil, eu não vou precisar exportar lá a minha máquina virtual e passar para vocês 50 GB de dados para vocês rodarem essa máquina aí no ambiente de vocês. O que a gente vai fazer é, eu vou criar um repositório no GitHub com esses arquivos aqui de configuração. A gente vai criar essa pasta, nessa pasta só vai ter um arquivo de texto extremamente leve, mas ele vai descrever exatamente o ambiente que ele precisa executar. Então o ambiente que eu vou criar aqui vai ser exatamente o ambiente que você vai conseguir criar aí também virtualizado dentro do VirtualBox. Lembrando que o Vagrant ele não só roda com o VirtualBox, tá? Ele pode rodar com VMware, com Hyper-V, você só precisa habilitar os plugins e ter esse outro software instalado na sua máquina também para rodar. Mas o VirtualBox é o mais simples, é open source, assim como o Vagrant também é open source, vai ter uma compatibilidade padrão logo de início, assim que a gente já instala, legal? Então esse arquivo, essa pasta Vagrant com todas as máquinas que a gente for desenvolvendo aqui no YouTube, a gente vai criar um repositório no GitHub e o link desse repositório tá aí fixado no primeiro comentário desse vídeo, se você quiser pegar e também obter esse arquivo para subir na sua máquina. Mas cria aqui junto com a gente para você praticar e aprender a fazer aí do zero essa configuração. Então dentro dessa pasta que eu já criei, eu vou abrir aqui o VS Code. Por que o VS Code? Porque com o VS Code a gente consegue ter acesso aqui tanto aos arquivos como a edição do próprio arquivo e também o terminal. Então vamos lá, dentro dessa minha pasta aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo chamado Vagrant File. Esse arquivo Vagrant File precisa estar com V maiúsculo. O nome é tudo junto, Vagrant File, e ele não tem extensão. É como se o Vagrant File já fosse a extensão desse arquivo. Por que ele está com esse ícone azul? Porque eu tenho aqui instalado uma extensão chamada Material Icon. Se você já é um inscrito aqui do canal da HCode ou conhece os nossos cursos lá do HCode Class ou da Udemy, você provavelmente já tem essa extensão também. Por isso que ele fica com essa aparência aí diferente. Legal? Bom, feito esse arquivo, a gente vai começar a descrever então a nossa infraestrutura, a infraestrutura que eu quero provisionar dentro daí das máquinas virtuais. E para fazer isso, o Vagrant File ele vai utilizar a linguagem de programação Ruby. Então, se você já conhece Ruby, você vai se familiarizar com a escrita que tem aqui. Se você não conhece Ruby, não se preocupa, a gente vai escrever e a gente vai explicar o que a gente está fazendo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar vagrant.configure e a gente vai escolher aqui a versão que a gente está utilizando do Vagrant, a atual que a gente está usando é a versão 2. E dentro aí dessa versão a gente vai fazer um do para não precisar ficar escrevendo aí as mesmas coisas todas as vezes, todas as linhas. Então eu vou chamar essa configuração aqui, essa escrita, vou reduzir o nome dela para config e cada linha que a gente tiver aqui embaixo é como se eu estivesse escrevendo então todo esse texto aí. Para a gente finalizar esse do, a gente vai finalizar aqui com end, então dentro aqui do end é que a gente vai começar a escrever o nosso código. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual é a imagem, qual que é o ISO que a gente vai instalar. Se fosse um Docker, qual que é a imagem que você vai instalar aqui? Nesse caso, o Vagrant chama essas imagens de box, caixas, que é o termo que normalmente o pessoal se refere ao falar de um servidor, de um computador, ou de uma máquina, de um PC em si, muitas vezes se faz essa referência, chamar ele simplesmente de box. E aqui a gente vai chamar também. Então eu vou configurar aqui, ó, usando a minha palavrinha config, que foi o nome que eu dei aqui, ponto VM da minha máquina virtual, e eu vou falar qual é o box que eu quero utilizar aqui e quais são as opções que nós temos. Então para você obter todas as opções disponíveis, vem aqui no site do Vagrant e você vai procurar por Vagrant Box. Dentro do site aqui do Vagrant, você vai ter esse site app.vagrantup.com. Aqui já entrou na minha conta, mas entra aqui na parte de search. E você pode digitar aqui o que você quiser. Então, por exemplo, ó, 4 anos atrás, a imagem, o box mais utilizado é esse aqui. Então, do usuário Ubuntu, então usuário oficial, e tem essa máquina Trust 64, que nada mais é do que um Ubuntu Server na versão 14. É lógico que hoje a gente já está aí na versão 22, 24, alguma coisa assim. Então se você pegar aqui só de Ubuntu, entrar nesse usuário, obter aqui desse usuário Ubuntu, você vai ver as versões mais atuais. Obviamente elas são menos usadas do que as mais antigas, que já tem mais tempo aí
rodando, né, por aí, mas ó, veja que a última é de 3 dias atrás e a gente já está falando aqui de uma versão de 2024, ó, fevereiro de 2024, chamada Noble 64. Legal? Então se a gente quiser pegar, eu quero pegar essa versão aqui, ó, mais atual do Ubuntu para rodar ali dentro da minha máquina. É só você pegar o nome desse box para rodar. Mas a gente quer fazer exatamente o que a gente fez no outro vídeo, que é uma máquina rodando Windows 10. Então eu vou procurar aqui por Windows, então venho aqui em Search, vou procurar por Windows e você vai encontrar máquinas aqui, box, que rodam Windows. Então temos máquinas antigas, ó, de 9 anos atrás, essa aqui está rodando Windows 2012, né, foi muitas vezes instalada, mas nós temos uma de 19 dias atrás aqui do Windows 10, né, versão Enterprise. Toma cuidado só com uma coisa, a pessoa que criou essas imagens, esses boxes, talvez não é um canal oficial, você não tem um canal aqui oficial da Microsoft, por exemplo. Então, quais são as modificações que ela pode ter feito dentro dessa máquina virtual? Não sabemos. Tá? Você teria que ligar e vasculhar para você tentar entender tudo o que ela fez. Então, se for o objetivo para estudo, ok. Se não for para estudo, se você for usar para algum outro motivo, talvez até uma produção, que não seria o recomendável, mas você pegue de canais oficiais como ali o próprio canal do Ubuntu, ou o próprio canal do próprio Vagrant, da HashiCorp e assim por diante. Se não, você vai precisar confiar em quem está fazendo. A outra solução, que nem você viu na minha própria conta, você mesmo pode criar os seus box. E aí você vai baixar direto da Microsoft, você cria o seu box com a imagem original e utiliza a partir dela. Vai ser mais garantido a questão de segurança, beleza? Mas como a gente só está usando para fins educacionais, não tem problema você pegar qualquer uma que você tiver aqui. Eu vou pegar desse carinha aqui, o segundo que resultou, é esse nome aqui, o nome do nosso box, o nome do usuário, barra o nome do box que ele deu, Windows 10, e eu vou colocar aqui para a gente executar. A próxima configuração tem a ver com o nosso provider, ou seja, quem é que vai prover essa máquina virtual, quem vai rodar essa máquina virtual. Então a gente vai colocar aqui um config.vm.provider. E como as próximas configurações também vão ter esse config.vm.provider, a gente vai fazer mais um do aqui, tá? O nosso provider aí que a gente está utilizando é o VirtualBox, e eu vou fazer um do aqui para repetir esse texto, esse trecho, e eu vou chamar aqui de VB, tá? De VirtualBox. Então, se eu tenho mais um do, eu vou ter mais um end, e aqui agora a gente vai ter esse VB ponto alguma coisa, né? Que seria todo esse texto junto com esse texto aqui, que a gente reduziu só para VB. Aqui a gente vai configurar aqui, primeiro, é a memória. Então, quanto de memória eu quero que rode? Lembra que quando a gente criou a máquina virtual, a gente especificou lá manualmente a memória? Então, aqui eu vou falar que eu quero rodar lá com os nossos 4 GB, né? Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 1024, aliás, eu acho que eu coloquei 6 GB, vezes 6, a gente tem 6144. Então, 6144. Lembrando que a sua máquina precisa ter disponível esse hardware, né, para você colocar de memória sem comprometer a sua máquina host, né, para essa máquina visitante. E eu também vou definir aqui o CPU, a memória, o processador. Então, o CPU, no plural, CPUs, quantos processadores eu quero aplicar para essa máquina? Então, eu vou colocar aqui 4 processadores, né, ou 4 núcleos do meu processador para rodar nessa máquina Windows aqui, beleza? Além disso, a gente também pode configurar a parte de rede, se eu quiser colocar um IP, a parte de volume, se eu quiser anexar em alguma pasta, compartilhar, sincronizar uma pasta local com a pasta lá de dentro dessa máquina. Eu posso colocar scripts de provisionamento, ou seja, eu poderia definir scripts PowerShell para fazer instalações automáticas dentro dessa máquina, sei lá, instala o Chrome, atualiza o Windows, enfim, dá para você fazer o que você quiser. Mas só para a gente ver funcionando essa máquina aqui com o básico do Vagrant, vamos rodar então a máquina do jeito que está aqui agora, ó. Então eu vou abrir o nosso terminal, exatamente na mesma pasta onde está o meu arquivo Vagrant File, você pode conferir dando um ls, tá? Funciona tanto você rodando aqui no Bash, quanto se você estiver rodando no PowerShell também, não tem problema, qualquer um dos dois. E a gente vai executar aqui o comando Vagrant espaço up. Feito isso, qual é o processo que vai acontecer agora? O Vagrant vai lá no Vagrant Box, no servidor, vai fazer o download daquela imagem do Windows 10, que provavelmente não é uma imagem leve, tá? Então vai ser uma imagem, um download e tanto para ser feito. E uma vez que tiver esse download, aí sim ele vai lá no VirtualBox e vai configurar a máquina para nós. E só tem um errinho aqui, né? Um errinho de sintaxe, na verdade. Ele falou que não esperava um do, porque eu coloquei um igual aqui, na verdade. Ó. Aqui não é uma atribuição de variável, tá? Aqui vai ser sem o igual, só espaço
e aí o nosso do deve funcionar agora. Vamos lá, Vagrant Up, rodar novamente o nosso código. Enquanto a gente está fazendo o download, veja aí que o download já começou, isso aqui vai demorar um tempo mesmo, a gente vai acelerar aqui para vocês, para ser mais rápido, mas se demorar aí para vocês, não se preocupe, vai depender da internet. E eu vou deixar aqui aberto também, ó, o nosso VirtualBox. Por quê? Porque assim que o download terminar aqui e a máquina começar a ser provisionada, a gente vai ver já a máquina iniciando, aparecendo aqui, meio que automaticamente, porque a gente está criando um script de automação de criação de uma máquina virtual. Então vamos acelerar o vídeo e ver isso acontecendo. 2 horas depois. Então pausa aqui no acelerador aqui do vídeo, né? A gente viu que o download já terminou, a máquina até já está aparecendo aqui e o VirtualBox está pedindo aqui acesso ao firewall, né? Então vamos liberar aqui o acesso para ele continuar a subir a nossa máquina e vamos lá acelerar o restante do vídeo. Tá lá, já terminou aqui, ó, já liberou até o nosso terminal, os processos, tá? Ele aqui tá dando algumas outras dicas do que a gente pode fazer, até configurações aqui sobre o timeout do boot, né? Se você quiser aplicar alguma dessas configurações. E já dá para ver, ó, que a gente tem agora a nossa terceira máquina virtual. Veja que ela ganhou aqui parte do nome da pasta que a gente deu, Windows 10, e também do nome ali da box, tá? Que ele acabou gerando. E na telinha de visualização, mesmo sem eu estar acessando aqui, se eu ter clicado nessa máquina, a gente consegue ver um preview do que está acontecendo em background nessa máquina virtual. Então dá para ver que o Windows está terminando lá de configurar, né, a instalação desse Windows aqui, que é rodando ele pela primeira vez. Tá? Então a pessoa que configurou o Windows, ela configurou essa imagem até aquele momento da instalação. Então essa parte final ele está configurando agora. Se a gente der um duplo clique aqui e abrir, obviamente a gente vai carregar e vai ver então aqui na tela o que está acontecendo realmente aqui até terminar essa atualização. Assim que terminar, a gente volta, então vamos acelerar essa parte aqui também. Tá lá, então terminou aqui a configuração, já estamos com o nosso Windows 10 aqui rodando dentro da nossa máquina. Lógico que a gente agora poderia instalar alguns drivers, os recursos adicionais aqui do VirtualBox para a gente trabalhar com tela cheia, na resolução e assim por diante. Mas você viu que agora somente, ó, vou desligar aqui essa máquina para economizar aqui os recursos, somente com esse arquivo, esse script aqui, é necessário para rodar exatamente a mesma máquina que eu estou rodando aqui, é o que vocês conseguiram rodar aí também. Lembrando que a gente ainda pode colocar mais recursos aqui, provisionar a instalação de outros softwares automaticamente dentro dessa máquina virtual do Windows 10? Podemos. Se você quiser saber como fazer, se tiver interesse nesse conteúdo, deixa aí nos comentários para a gente saber também. A partir de agora, nos próximos vídeos, a gente também vai utilizar o Vagrant para automatizar aí o nosso processo de configuração de servidores em máquinas virtuais nos próximos vídeos aqui do canal da HCode. E a gente vai se ver, é claro, num próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like aí. Até o próximo!